Existe um segredo guardado no silêncio entre seus pensamentos, um poder tão antigo quanto o próprio universo, tão próximo quanto sua próxima respiração. Se você gostaria de mais poder em sua vida, adquira consciência do poder. Se mais saúde, adquira consciência de saúde. Mais felicidade, adquira consciência da felicidade. Mais dinheiro, adquira consciência do dinheiro. Porém, você não precisa adquirir estes poderes, pois você já os tem. O segredo de todo poder, de toda forma de riqueza, depende da forma de pensar. E se eu te dissesse que cada átomo do seu corpo já conhece esse segredo, mas sua mente ainda não aprendeu a ouvi-lo? Imagine por um instante que você é um holograma vivo, cada célula carregando a imagem completa do universo, cada pensamento sendo uma onda que atravessa o campo invisível da realidade. A física quântica nos mostra que o observador altera o observado. A neurociência revela que o cérebro não distingue entre experiência vivida e experiência imaginada com intensidade suficiente. E a metafísica antiga sempre soube: consciência não é produto da matéria, mas sua fonte criadora. Você não está no universo. Você é o universo se experimentando através de uma forma temporária. Hoje, vamos desvendar a primeira lição da chave mestra, aquela que os mestres do pensamento conhecem há milênios e que a ciência moderna finalmente começa a compreender. Não vamos apenas falar sobre o poder do pensamento. Vamos sentir como cada ideia carrega uma frequência vibracional capaz de reorganizar as partículas subatômicas da sua realidade. Porque você não é vítima das circunstâncias, você é o arquiteto silencioso de cada experiência que chama de vida. Se você sente que está pronto para acordar do transe da inconsciência, para perceber que seus pensamentos não são apenas névoa mental, mas sementes quânticas de possibilidades futuras, então respire fundo. Este não é um vídeo comum, é uma iniciação ao poder que você sempre teve, mas que esqueceu de reivindicar. E antes de seguirmos, curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos, porque toda mudança no mundo começa com uma mudança na consciência de quem observa. A jornada que faremos hoje não acontece no espaço, mas na profundidade do seu próprio ser. Vamos atravessar as camadas da mente condicionada, dissolver as crenças limitantes que constroem prisões invisíveis, e descobrir que o maior poder que existe não está fora, esperando para ser conquistado, mas dentro, aguardando para ser reconhecido. Charles Haanel, no início do século XX, compilou verdades que agora a física quântica, a neuroplasticidade e a biologia epigenética confirmam com dados mensuráveis. Estamos no limiar de uma compreensão revolucionária, aquela que une o misticismo oriental com o materialismo ocidental, que mostra que espírito e matéria não são opostos, mas dois aspectos da mesma dança cósmica. O universo não é uma máquina morta, é um organismo vivo, consciente, respondendo continuamente à qualidade dos seus pensamentos. E você, neste exato momento, está moldando sua realidade futura com cada convicção que sustenta, com cada emoção que amplifica, com cada visualização que alimenta. Prepare-se para lembrar quem você realmente é. Fundamento científico: o cérebro como transmissor. Para compreender o poder oculto da consciência, precisamos primeiro entender a arquitetura física que a expressa. Seu cérebro não é um simples processador biológico, é um transmissor e receptor quântico, capaz de sintonizar frequências específicas do campo unificado da realidade. Aproximadamente 86 bilhões de neurônios dançam em sincronicidade, criando campos eletromagnéticos que se estendem além do crânio, influenciando o ambiente ao seu redor. A neurociência descobriu que pensamentos repetidos criam autoestradas neurais, caminhos preferenciais onde a eletricidade da consciência flui com facilidade crescente. Quando você sustenta um pensamento com emoção intensa, seu cérebro libera neurotransmissores e hormônios que literalmente banham cada célula do seu corpo. A dopamina para motivação, a serotonina para bem-estar, a ocitocina para conexão, o cortisol para alarme. Cada substância química carrega uma mensagem vibracional, e seu DNA, antes considerado uma estrutura fixa e imutável, agora sabemos que responde ao ambiente químico criado pelos seus estados mentais. A epigenética revela que genes podem ser ativados ou silenciados dependendo dos sinais recebidos, e seus pensamentos são os sinalizadores primários desse processo invisível. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Estudos em bioeletromagnetismo mostram que o coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, e quando coração e mente entram em coerência, quando pensamento e sentimento se alinham em uma frequência harmônica,
você cria um padrão de onda capaz de influenciar a matéria ao seu redor. O Instituto HeartMath demonstrou que pessoas em estados de gratidão e apreciação genuína alteram a estrutura molecular da água e modificam sequências de DNA in vitro, não através de manipulação física, mas através de intenção focada. A física quântica adiciona outra camada a esse mistério. No nível subatômico, partículas existem em estados de superposição, onde todas as possibilidades coexistem simultaneamente até que um observador consciente as meça. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que elétrons se comportam como ondas de probabilidade ou como partículas definidas. Dependendo de serem observados ou não, a consciência do observador colapsa a função de onda, literalmente escolhendo qual realidade se manifesta. Entre infinitas possibilidades quânticas, você não está assistindo um filme pronto, você está escolhendo cada frame com sua atenção focada. Agora, combine esses fatos científicos com o que a ANEL percebeu há mais de um século. Ele chamou de lei mental universal o princípio de que pensamentos são causas, e condições são efeitos, não o oposto, como a maioria acredita. Vivemos em um universo mental antes de ser físico. A matéria é pensamento condensado, energia vibratória diminuída em frequência até formar átomos, moléculas, células, corpos, e se tudo é vibração em diferentes densidades, então mudar a frequência vibracional do seu pensamento é literalmente reorganizar os blocos fundamentais da sua realidade manifestada. Seu cérebro, portanto, não é o criador da consciência, mas seu instrumento de expressão. Como um violino não cria música, mas permite que o músico a manifeste através de cordas tensionadas. Da mesma forma, sua mente consciente é o músico, seu cérebro é o instrumento, e a realidade física é a sinfonia que emerge dessa interação sagrada. Quando você compreende isso visceralmente, não apenas intelectualmente, cada pensamento se torna sagrado, cada emoção uma ferramenta de criação, e cada momento uma oportunidade de reescrever o script da sua existência através da qualidade da sua atenção dirigida. Integração metafísica. Consciência como causa primária. Mas o que é exatamente consciência? Não podemos segurá-la como um objeto, nem medi-la com réguas convencionais, e ainda assim, é a única coisa da qual você tem certeza absoluta. Você pode duvidar da existência do mundo externo, da solidez da matéria, até mesmo do seu próprio corpo. Mas não pode duvidar de que existe algo experimentando essa dúvida, essa testemunha silenciosa, esse observador imutável por trás de todos os pensamentos. Isso é consciência pura, o campo primordial do qual tudo emerge e no qual tudo repousa. A filosofia Vedanta antiga chama isso de Brahma, o substrato não dual da realidade. A física quântica moderna chama de campo unificado ou vácuo quântico, um oceano invisível de energia potencial do qual partículas emergem e no qual desaparecem continuamente. A ANEL chamava de mente universal, a inteligência infinita que permeia todas as coisas. Nomes diferentes apontando para a mesma verdade inescapável. Existe uma consciência fundamental, um avarenes cósmico que está presente em cada átomo, em cada célula, em cada pensamento. E você não é separado dela, você é uma de suas infinitas expressões focalizadas. Compreender isso muda tudo. Se consciência é primária e matéria é secundária, então sua mente não é produto de reações químicas aleatórias, mas a fonte organizadora dessas reações. Seus pensamentos não são consequências passivas de eventos externos, mas causas ativas da sua experiência interna e, gradualmente, da sua realidade manifestada. Quando você pensa "eu não sou capaz", não está apenas descrevendo um fato objetivo, está emitindo uma frequência vibratória que seu corpo interpreta como comando, que seu subconsciente aceita como verdade, e que o universo reflete de volta como circunstância. Isso não é pensamento mágico ou wishful thinking, é reconhecer que vivemos em um universo participativo, onde observador e observado estão entrelaçados em uma dança inseparável. O físico John Wheeler cunhou o termo universo participatório para descrever essa realidade onde a consciência não é um espectador passivo, mas um co-criador ativo. Cada medição quântica, cada observação consciente, literalmente traz à existência aspectos da realidade que antes existiam apenas como possibilidades matemáticas. Você não apenas descobre a realidade, você a cria através do ato de percebê-la. E aqui está o insight revolucionário de ANEL. Você possui dois níveis de consciência: a mente objetiva, consciente, e a mente subjetiva, subconsciente. A mente consciente é o jardineiro que escolhe quais sementes plantar. Ela raciocina, compara, escolhe, duvida.
A mente subconsciente é o solo fértil que aceita qualquer semente sem julgamento e a transforma em experiência vivida. Ela não questiona, apenas executa, e aqui está o poder oculto. Sua mente subconsciente está conectada à mente universal, ao campo quântico de todas as possibilidades. Quando você imprime uma imagem mental com convicção emocional, o subconsciente mobiliza forças invisíveis para materializar essa imagem. Isso explica por que afirmações vazias não funcionam, mas visualizações carregadas de sentimento transformam vidas, porque desejos superficiais se dissolvem, mas intenções profundas movem montanhas, porque algumas pessoas manifestam facilmente enquanto outras lutam indefinidamente. A diferença não está no merecimento cósmico, mas na capacidade de impressionar o subconsciente com clareza, persistência e emoção autêntica. Você não está pedindo ao universo, você está comandando sua própria mente criadora. E quando o comando consciente e execução subconsciente se alinham, a realidade externa inevitavelmente se reorganiza para refletir a realidade interna que você sustenta. Reflexão existencial: o despertar da responsabilidade. Se tudo isso é verdade, então surge uma pergunta impossível de evitar: quem é o responsável pela sua vida? Não no sentido de culpa, mas no sentido de poder criativo. Se seus pensamentos moldam sua biologia, se suas emoções emitem frequências que o campo quântico responde, se sua atenção colapsa possibilidades em experiências concretas, então você é muito mais poderoso e muito mais responsável do que jamais ousou imaginar. E essa percepção pode ser libertadora ou aterrorizante, dependendo de como você a abraça. A maioria das pessoas passa a vida inteira atribuindo suas circunstâncias a fatores externos: a economia, o governo, a família, o passado, a sorte, o destino. E sim, existem condições objetivas que moldam contextos. Ninguém está negando realidades sociais, históricas ou biológicas. Mas dentro de qualquer contexto, existe um espaço de resposta, uma liberdade irredutível de escolher como você interpreta, como você reage e, principalmente, como você dirige sua atenção. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, percebeu que a última liberdade humana, aquela que ninguém pode tirar, é a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. A ANEL nos convida a algo ainda mais radical: não apenas escolher nossa resposta ao que acontece, mas reconhecer que somos participantes ativos na criação do que acontece. Isso não significa que causamos conscientemente cada evento da nossa vida. Muitas coisas são resultado de condicionamentos subconscientes, crenças herdadas, padrões coletivos. Mas significa que temos o poder de reprogramar esses condicionamentos, de questionar essas crenças, de nos desconectar desses padrões. O poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o mundo interno. E quando você domina seu mundo interno, o externo inevitavelmente se transforma. Isso é simultaneamente empoderador e humilhante. Empoderador porque você não está à mercê de forças caprichosas. Você é um centro criativo de inteligência cósmica. Humilhante porque você não pode mais culpar ninguém ou nada pela qualidade da sua experiência interna. Você é o guardião do seu jardim mental. Se há ervas daninhas de ressentimento, medo ou dúvida, você foi o jardineiro que permitiu que elas crescessem através de atenção repetida. Mas você também é o jardineiro que pode arrancá-las e plantar flores de gratidão, coragem e fé. Não fé cega, mas confiança informada no poder da consciência direcionada. E aqui está o paradoxo libertador. Assumir responsabilidade total não significa carregar o peso de tudo sozinho. Significa reconhecer que você é simultaneamente uma gota individual e o oceano inteiro. Como onda, você tem forma, movimento, identidade temporária. Como oceano, você é a totalidade da consciência cósmica se experimentando através dessa forma. Você não precisa fazer tudo sozinho porque não está sozinho. A mesma inteligência que faz seu coração bater sem sua interferência. Consciente, que cura seus ferimentos, que orquestra trilhões de reações bioquímicas a cada segundo. Essa inteligência está trabalhando através de você, como você, sempre. A verdadeira responsabilidade, portanto, não é tentar controlar cada detalhe com esforço egoico. É alinhar sua vontade pessoal com a vontade universal, sua intenção individual com o fluxo evolutivo da consciência. É plantar sementes conscientes através de pensamentos escolhidos e depois confiar no solo fértil do universo para nutri-las. É agir com diligência e depois render-se ao mistério. É ser simultaneamente o arquiteto que desenha e o observador que confia. Quando você encontra esse equilíbrio entre esforço e rendição, entre intenção e aceitação, entre fazer e ser, você descobriu a chave mestra. Revelação.
O paradoxo do poder silencioso. E agora chegamos ao paradoxo que dissolve todas as contradições. O maior poder não vem da luta, mas do silêncio, não da força, mas da rendição, não do acúmulo, mas do esvaziamento. Todo o poder que você busca já está presente, mas não pode ser sentido enquanto sua mente está agitada com desejos desesperados e medos compulsivos. A Anel chamava isso de entrar no silêncio. Um estado de quietude mental onde a mente consciente cessa sua tagarelice incessante e permite que a mente universal fale através dela. A neurociência confirma essa antiga sabedoria. Estudos de neuroimagem mostram que durante meditação profunda, quando o córtex pré-frontal diminui sua atividade, regiões associadas à percepção de unidade e atemporalidade se iluminam. Monges budistas e freiras carmelitas, durante estados de êxtase contemplativo, apresentam padrões cerebrais similares. Ondas gama de alta frequência sincronizadas, indicando integração máxima entre diferentes áreas do cérebro. Nesse estado, a sensação de ser um eu separado se dissolve temporariamente, e o que permanece é consciência pura, vasta, ilimitada, pacífica. É nesse silêncio que o verdadeiro poder se revela, não o poder de dominar outros ou controlar eventos externos, mas o poder de influenciar o campo quântico através de intenção pura. Quando sua mente está agitada com ansiedade, você emite um sinal de rádio distorcido, o universo responde, mas a resposta chega distorcida. Quando sua mente está serena, centrada, você emite um sinal claro, coerente, e o universo, sendo um espelho perfeito, reflete de volta com clareza correspondente. Esse é o segredo dos manifestadores mestres. Não é o que eles desejam, mas o estado de ser a partir do qual desejam. A Anel dizia: você não precisa adquirir poder, porque já é poderoso. Você não precisa adquirir saúde, porque saúde é o estado natural do organismo não interferido por pensamentos doentios. Você não precisa adquirir felicidade, porque felicidade emerge naturalmente quando padrões de pensamento negativo cessam. O problema não é a ausência de poder, mas interferência inconsciente. Como uma rádio mal sintonizada não precisa de mais sinal, precisa apenas remover a estática. Você não precisa adicionar nada ao que você é. Precisa apenas remover as crenças limitantes que obscurecem sua natureza radiante. Aqui está a revelação que muda tudo. Seus problemas não são ausência de soluções, mas excesso de resistência. Toda doença física tem componente psicossomático, não porque seja imaginária, mas porque corpo e mente são um contínuo indivisível. Toda escassez financeira tem componente de consciência escassa, não porque dinheiro seja espiritual, mas porque sua relação com a abundância reflete sua relação com o universo. Toda solidão emocional tem componente de separação interna, não porque você seja inamável, mas porque quando você se sente separado de si mesmo, projeta essa separação nos outros. O caminho, portanto, não é adicionar técnicas, práticas, afirmações, visualizações cada vez mais complexas. O caminho é subtrair, identificar e dissolver as crenças que contradizem sua natureza essencial. Você é abundância procurando abundância, você é amor procurando amor. Você é consciência procurando consciência, e a busca é desnecessária porque o buscador e o buscado são um. Quando essa verdade penetra não apenas sua mente, mas cada célula do seu corpo, você para de buscar e começa a irradiar. E então, tudo o que você precisa é magneticamente atraído para você, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Aplicação prática. Exercícios de consciência. Então, como você aplica essa compreensão na tapeçaria complexa da vida cotidiana? Como transformar insight filosófico em mudança tangível? A Anel oferece exercícios práticos para treinar o músculo da atenção consciente. O primeiro e mais fundamental: aprender a controlar seus pensamentos. Não reprimi-los, mas direcioná-los. Durante 5 minutos por dia, sente-se em silêncio e observe sua respiração. Toda vez que a mente vagar, gentilmente traga de volta. Parece simples, mas é revolucionário. Você está treinando o músculo da escolha consciente. Com o tempo, aumente a complexidade. Escolha um objeto, uma ideia, ou uma imagem e mantenha sua atenção focada nela por 10, 15, depois 20 minutos. Sem julgamento quando falhar, apenas retorno paciente. O que você está fazendo é desconectar sua atenção dos trilhos automáticos do condicionamento e colocá-la nos trilhos da intenção deliberada. Neuroplasticidade em ação. Cada vez que você redireciona sua atenção, está literalmente reconfigurando seu cérebro, fortalecendo sinapses de controle executivo e enfraquecendo circuitos de reatividade automática. Você está se tornando mestre, não um servo, da sua própria mente.
O segundo exercício, visualização com sentimento. Antes de dormir e ao acordar, quando o cérebro está em estado teta, fronteira entre consciente e subconsciente, visualize com máxima clareza possível aquilo que deseja manifestar, não como fantasia escapista, mas como realidade já consumada. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta as texturas, mas principalmente, sinta a emoção de já estar vivendo essa realidade. Gratidão antecipada é o atalho mais rápido. Quando você agradece antes de receber, você está emitindo a frequência de quem já possui, e o universo responde à frequência, não ao pedido verbal. O terceiro exercício, vigilância sobre o diálogo interno. A ANEL alertava que a maioria das pessoas conversa consigo mesma de maneira que jamais conversaria com outra pessoa. Crítica cruel, julgamento implacável, dúvida corrosiva, e seu subconsciente, sendo o solo neutro que aceita qualquer semente, transforma essas palavras internas em experiência externa. Por uma semana, observe cada pensamento que cruza sua mente, não para reprimi-lo, mas para reconhecê-lo. Pergunte: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquece, não lute contra ele. Simplesmente escolha um pensamento alternativo mais alinhado com quem você deseja ser. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu, porque quando você articula uma compreensão, você a solidifica em si mesmo e planta sementes em outros. Mas o exercício mais profundo a ANEL reserva para os praticantes sérios: entrar no silêncio diariamente. Isso não é apenas meditação no sentido comum, é um estado de escuta reverente onde você não busca respostas, mas se torna disponível para que respostas emerjam. Nesse silêncio, você conecta com a mente universal, com a inteligência cósmica que orquestra galáxias e moléculas com igual precisão, e dessa conexão, soluções para problemas impossíveis emergem espontaneamente. A prática consistente desses exercícios não é opcional se você deseja resultados reais. Informação sem transformação é apenas entretenimento mental. Você pode assistir 1000 vídeos sobre natação, mas até entrar na água e mover braços e pernas, você não nada. Da mesma forma, você pode estudar metafísica por décadas, mas até disciplinar sua mente através de prática diária, você permanece espectador, não participante, da revolução da consciência. 20 minutos por dia de prática focada vale mais que 10 horas de consumo passivo de conteúdo. Escolha: você quer saber sobre o poder ou você quer ser poder? Síntese emocional, unindo razão e coração. E agora, enquanto caminhamos para o fim desta jornada, deixe a informação se transformar em sentimento. Porque conhecimento intelectual sem integração emocional é como semente em solo estéril. A neurociência nos mostra que memórias são consolidadas quando carregadas de emoção. Experiências neutras são esquecidas, mas experiências emocionalmente intensas se gravam profundamente. Então, enquanto você ouve estas palavras, permita-se sentir, não apenas compreender. Sinta o peso e a leveza de ser um centro criativo de consciência cósmica. Sinta a responsabilidade e a liberdade que vem com esse reconhecimento. Imagine por um momento que cada pensamento que você sustenta é como uma pedra lançada na superfície lisa de um lago. As ondas se expandem, tocando margens distantes, influenciando ecossistemas invisíveis. Seus pensamentos não ficam confinados ao crânio. Eles se propagam como ondas no campo eletromagnético do seu coração, influenciam pessoas próximas através de neurônios espelho, e talvez, como sugere a física quântica, tocam o tecido não local da realidade de formas que ainda não compreendemos completamente. Você nunca está apenas pensando para si mesmo, você está sempre contribuindo para o campo coletivo da consciência humana. Isso significa que cada vez que você escolhe um pensamento de amor ao invés de medo, de gratidão ao invés de ressentimento, de esperança ao invés de desespero, você não está apenas melhorando sua vida pessoal, você está elevando o tom vibracional do planeta. Não é exagero místico, é reconhecimento da interconexão fundamental de todas as formas de consciência. Quando você cura suas feridas psicológicas, você facilita a cura de feridas coletivas. Quando você liberta sua mente de crenças limitantes, você enfraquece essas crenças no campo morfogenético que Rupert Sheldrake propôs, campo de informação compartilhado por toda espécie. A ANEL intuiu essa verdade quando disse que você está conectado à mente universal, não como gota separada do oceano, mas como expressão focal do oceano inteiro. O oceano completo está em cada gota, e cada gota é feita da essência do oceano. Portanto, quando você acessa estados elevados de consciência, você não está alcançando algo distante, você está lembrando algo esquecido. Você está removendo camadas de condicionamento que obscureceram sua natureza radiante, como estátua já completa. Dentro do mármore,
esperando que o escultor remova o excesso. E aqui está a beleza transcendente dessa compreensão. Você não precisa se tornar especial, iluminado, perfeito. Você só precisa reconhecer que já é completo. Suas falhas aparentes são parte do desenho perfeito. Suas limitações temporárias são lições necessárias. Seu caminho único, com todas suas curvas e desvios, é exatamente o caminho que seu aspecto da consciência cósmica escolheu para experimentar nesta dança finita chamada vida humana. Não há erro, apenas experiência. Não há fracasso. Apenas feedback. Não há julgamento cósmico, apenas amor incondicional da fonte que você é. Então respire fundo e permita que essa verdade penetre cada célula. Você é digno, você é poderoso, você é amado, não porque conquistou algo, mas porque existe. Sua existência é prova de que o universo disse sim a você. E se o universo disse sim, quem é você para dizer não? Quem é você para diminuir a luz que veio brilhar? A partir deste momento, escolha tratar cada pensamento como sagrado, cada emoção como mensageira, cada experiência como professor. E observe sua vida se transformar não através de esforço frenético, mas através de alinhamento natural com a corrente infinita da consciência criadora. Expansão filosófica, unidade e interconexão. Mas se tudo é consciência se experimentando, então onde está a linha entre você e o outro? Entre observador e observado? Entre criador e criação? A resposta que a física quântica e a filosofia perene convergem é: não há linha, há apenas uma dança de distinções temporárias dentro de um campo unificado. O físico David Bohm propôs a teoria da ordem implicada, uma realidade indivisível subjacente de onde todas as coisas manifestas emergem e para onde retornam, como ondas que surgem do oceano, dançam por um momento e dissolvem-se de volta na totalidade. Você não é uma ilha isolada de consciência em um mar de matéria morta. Você é um vórtice temporário no rio infinito da consciência. Quando você olha para outra pessoa, você não está vendo um objeto separado. Você está vendo outro ponto focal do mesmo campo de Avarenes que olha através dos seus olhos. Por trás das máscaras de personalidade, temperamento, história, todos nós somos expressões da mesma presença. Reconhecer isso não é perder individualidade, é descobrir que sua verdadeira individualidade é infinitamente maior do que a persona limitada que você pensava ser. Essa compreensão tem implicações éticas profundas. Se não há separação real, então prejudicar outro é prejudicar aspecto esquecido de si mesmo. Elevar outro é elevar a totalidade da qual você é parte, não por moralidade imposta externamente, mas por reconhecimento direto da unidade. O amor deixa de ser sentimento romântico ou obrigação social e torna-se reconhecimento da identidade compartilhada. Compaixão não é pena condescendente, mas empatia visceral nascida da percepção de que a dor do outro reverbera em você porque vocês são ondas do mesmo oceano. E essa não é apenas filosofia abstrata. Estudos em física quântica mostram que partículas que interagiram uma vez permanecem entrelaçadas indefinidamente, independente da distância. Mude o estado de uma, e a outra responde instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e resistiu à ideia. Mas experimentos confirmaram repetidamente: o universo não é feito de peças separadas, mas de uma tapeçaria interconectada onde tudo afeta tudo. Você está emaranhado quanticamente com cada pessoa que já tocou, cada lugar que já visitou, cada experiência que já teve. A ANEL expressou isso dizendo que quando você se conecta com a mente universal no silêncio, você ganha acesso ao conhecimento de toda a humanidade, não como download literal de informações, mas como sintonização com frequências que outros já exploraram, momentos de insight criativo súbito, onde soluções emergem completamente formadas. Onde você encontra essas ideias? Você as cria ou as descobre? A resposta é ambos. Você é o canal através do qual ideias pré-existentes no campo de possibilidades se tornam manifestas. Artistas, cientistas, inventores frequentemente dizem que suas criações vieram através deles, não deles. Portanto, sua jornada pessoal de despertar nunca é apenas pessoal, é também contribuição ao despertar coletivo. Cada salto quântico em sua consciência facilita saltos similares em outros. Não porque você os ensina diretamente, mas porque você altera o campo, como o centésimo macaco que aprende nova habilidade e de repente toda espécie sabe. Esse fenômeno, embora controverso cientificamente, aponta para algo que místicos sempre souberam: consciência é transmissível através de meios não físicos. Sua presença desperta pode ser mais transformadora que 1000 palavras, porque presença comunica em frequências que palavras não alcançam.
Lição de moral: a sabedoria condensada. Então, qual é a lição essencial que leva consigo depois dessa jornada? Se você esquecesse tudo e lembrasse apenas uma verdade, que ela fosse esta: você não é vítima das circunstâncias, você é criador de experiências. Todo poder que procura fora está aguardando dentro. Toda abundância que persegue externamente já existe como potencial interno. A chave não é adicionar algo que falta, mas remover crenças que impedem o fluxo natural da plenitude. O universo não é indiferente aos seus desejos, ele é feito da mesma consciência que deseja através de você. Quando você alinha pensamento e sentimento, quando imprime o subconsciente com imagens claras carregadas de emoção autêntica, quando confia no processo enquanto age com diligência, você não está forçando o universo a obedecer, você está dançando em harmonia com suas leis naturais. E essas leis, descobertas por Anel e confirmadas pela ciência moderna, são tão confiáveis quanto a gravidade. Pensamentos são causas, experiências são efeitos. Mas lembre-se, poder sem sabedoria é destruição. Esse conhecimento deve ser usado com reverência, não para manipular outros ou acumular egoicamente, mas para elevar, curar, contribuir. Quando seu poder individual se alinha com o bem-estar coletivo, quando sua manifestação pessoal serve propósito maior que ego isolado, então você se torna canal para forças cósmicas que transcendem limitações humanas. Você se torna instrumento da evolução consciente, e essa é a realização suprema: não ter poder sobre, mas ser poder através. Carregue essa verdade como tocha em cavernas escuras. Quando o medo sussurrar que você é pequeno, lembre que você é vastidão temporariamente focada. Quando dúvida sugerir que você é incapaz, lembre que a mesma inteligência que cria galáxias pulsa em suas veias. Quando solidão aparecer, lembre que você nunca está sozinho porque é a expressão do todo. E quando a alegria surgir, celebre, porque a alegria é o estado natural da consciência não obstruída por pensamentos conflitantes. Você veio aqui não para sofrer, mas para criar, explorar, expandir. E saiba isso com certeza inabalável: o universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Aprenda a linguagem do sentimento, a gramática da intuição, a sintaxe do silêncio, e você descobrirá que sempre soube o caminho. Porque o caminho não está em mapa algum, o caminho é você, caminhando consciente, presente, desperto, cada passo uma escolha, cada respiração uma criação, cada momento uma oportunidade de lembrar quem você realmente é. Então vá, não como quem busca algo perdido, mas como quem reconhece algo encontrado. Você é a chave mestra, você é a porta e quem a atravessa. Você é a pergunta e a resposta. E quando compreender isso não apenas com mente, mas com cada célula do seu ser, você perceberá que sempre esteve em casa, sempre foi livre, sempre foi completo. A jornada toda foi movimento de esquecimento para lembrança. E agora, você lembra. Encerramento e teaser. E assim completamos a primeira lição da chave mestra, mas isso é apenas o começo. A Anel compilou 24 lições, cada uma revelando camadas mais profundas do mistério da consciência criadora. Nas próximas jornadas, exploraremos o subconsciente com ainda mais profundidade, compreenderemos a lei de atração através da lente da física de campos, descobriremos técnicas avançadas de impressão mental, e finalmente, alcançaremos a maestria sobre as forças invisíveis que tecem a tapeçaria da realidade. No próximo encontro, revelaremos o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, onde intenção se torna magnetismo, onde visualização se transforma em manifestação tangível. Até lá, pratique, entre no silêncio, observe seus pensamentos, sinta seu poder, e lembre, você não está aprendendo algo novo, você está lembrando algo antigo, você está despertando de um sono que fingiu ser realidade. E o despertar, embora às vezes desconfortável, é o caminho de volta para a casa que você nunca deixou, mas esqueceu de reconhecer. Obrigado por sua presença consciente nesta jornada. Se o conteúdo ressoou, considere compartilhar com alguém que esteja pronto para despertar. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Cada gesto fortalece o campo que estamos criando juntos. Até o próximo deslumbre do amanhecer. Permaneça desperto, permaneça consciente, permaneça sendo a luz que você é. Namaste. A divindade em mim reconhece e honra a divindade em você. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.